Raimundinho, boa tarde Henrique Cartacho, boa tarde a você, amigo ouvinte, telespectador, que nos acompanha pelo YouTube Difusora 1, que nos acompanha pelo Radionet, você que nos acompanha pelo rádio, pelo nosso site www.difusora1.com.br. Sinta-se abraçado pela bancada do programa Boca Quente, parte 2 de hoje. No meu comentário de hoje, meu caro Jarismar Pereira, eu quero falar um pouco sobre a triste realidade que nós estamos vivenciando nesse país. Eu hoje, Raimundinho, fazendo algumas leituras, me deparei com os absurdos dos absurdos. Eu não estou falando nem da parte política, eu estou deixando de lado a parte política. Eu quero falar da inversão de valores desse país. Porque eu estava analisando e lendo algumas matérias e eu vi, por exemplo, o seguinte: visitas em Tremembé. Para quem não sabe, Tremembé é um presídio localizado no estado de São Paulo. E a manchete era a seguinte, Raimundinho: as visitas em Tremembé aumentaram 30%. Mas por que é que as visitas em um presídio aumentaram em 30%? Em um período específico. E a resposta é porque um ex-jogador de futebol, Robinho, está preso em Tremembé. 30%, Raimundinho, o aumento de visitas a uma instituição penitenciária em razão da presença de um preso que dá autógrafos dentro da penitenciária, que treina a equipe e lá, pasmem, senhores, lá em Tremembé, e tem um livro para ser publicado sobre isso. Lá em Tremembé, de um lado é o time dos estupradores, do outro é o time dos assassinos. Robinho é treinador do time dos presos. É esse o Brasil que nós estamos vivendo. Num país onde os presos se dividem em dois times, estupradores e assassinos, estou falando do caso específico de Tremembé, Robinho é o treinador e as visitas aumentaram em 30%, porque todo parente do detento que está hoje em Tremembé quer conhecer Robinho. Robinho é hoje uma referência. Robinho é hoje uma imagem de exemplo a ser seguido. São que os números mostram. 30% quer visitar os seus familiares em Tremembé por um objetivo específico: conhecer o senhor Robinho, que foi preso no Brasil. Primeiro ele saiu da Europa, Jarismar, e veio para o Brasil. Porque lá na Europa, em 2013, ele cometeu um estupro, ele foi condenado por esse estupro, e como o Brasil não extradita os brasileiros natos. Como nós não extraditamos brasileiros natos, aí, meu caro Jarismar Pereira, a condenação dele na Itália foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça, o Brasil tem parceria com diversos países do mundo, com diversos tribunais de justiça espalhados no mundo inteiro. A pena de Robinho está sendo aplicada no Brasil. Essa é a realidade, esse é o primeiro ponto. Um estuprador condenado é tido como uma referência, como uma imagem, como algo a ser seguido. O segundo ponto, Raimundinho, que eu queria tocar é a explosão, e Jarismar falou referente a essa questão há dias atrás, a explosão de influencers. Hoje em dia tem pai que diz: não, meu filho não vai para a faculdade, não, meu filho vai ser influencer. Quer de comer? Meu filho vai ser influencer. Dá vontade de perguntar, Jarismar, se é doce ou se é salgado. É sobremesa ou é especiaria? Meu amigo, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse que nós estamos presenciando? Eu assisti um podcast conduzido por crianças esses dias, e eu lamentei, Jarismar Pereira, porque se o podcast fosse de um assunto
de assuntos voltados para crianças, tudo bem. Falar de bola de futebol, falar de brincadeira, pega, esconde, tudo bem, não teria problema. O podcast está apresentado por crianças nesse sentido. Coisas de crianças, voltadas exatamente ali à sua faixa etária infantil. Mas as crianças estavam dizendo e se indagando e se perguntando por que estudavam matemática na escola. Elas se perguntavam por que elas iam estudar a respeito de Pitágoras. Por que iam estudar a respeito de Aristóteles? Perguntaram umas às outras, dizendo, aí um assalto, quando um ladrão entrar na minha casa, eu vou gritar, Aristóteles, e ele vai sumir. Olha o nível de podcast que está sendo apresentado por crianças nesse país. E pior, porque essas crianças elas são inocentes, não possuem uma mentalidade formada, não têm uma consciência formada, são crianças. O pior são os pais, são os responsáveis, entregarem microfones e pior, expor crianças discutindo e tratando desses assuntos. Porque quando a gente ia para os comentários, só chacota, Jarismar. Só chacota. E realmente é uma chacota. Isso não é assunto para a criança estar tratando. É a consciência que está sendo formada em muitos lares e em muitas crianças desse país. Outro exemplo, Jarismar. Vamos para um outro exemplo. Eu vi um influencer muito conhecido, dizendo, não, eu fui para a escola do meu filho e quando chegou lá, tinha uma placa, aprovado na USP, aprovado na Unicamp, aprovado na Universidade Federal de São Paulo, aprovado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tirei meu filho dessa escola, eu quero que meu filho tenha mentalidade empreendedora, eu quero que meu filho tenha... Tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum que seu filho vá ter uma mentalidade empreendedora, não tem problema. O problema, Raimundinho, é você descredibilizar uma grade escolar, uma grade curricular e impor exatamente o seu pensamento único e exclusivo como uma realidade absoluta e querer vender para quem está em casa isso como uma realidade absoluta. Porque o filho desse rapaz vai ser algo que no direito civil, lá no futuro, nós conhecemos como herdeiro. Ele vai herdar um grande patrimônio e vai dar, Raimundinho, para ele ser um grande empresário, um grande empreendedor. Mas e o filho do pobre? E o filho de quem me escuta nesse exato momento que ganha um salário mínimo? Como é que ele vai ter uma mentalidade empreendedora? Ele vai empreender em quê? Ou nós vamos adotar o discurso que quem quer pega um real emprestado, R$2 emprestado, compra uma paçoca, aí vende a paçoca. Meu irmão, vamos vir para o século XXI, vamos vir para a realidade. As oportunidades, elas são diferentes, as realidades, elas são diferentes. O dia tem 24 horas para todo mundo, é bem verdade. Mas enquanto alguns precisam sobreviver, lutar para sobreviver nessas 24 horas, outros têm a oportunidade livre exatamente de estar se preparando para gerir grandes negócios, grandes empresas. Nós não podemos menosprezar a educação. Nós não podemos descredibilizar a educação. Ou um filho do pobre não quer o seu filho exatamente numa USP. Ou não quer o seu filho numa Unicamp. Esse é o maior exemplo. É a maior herança que pode ser deixada por parte de um pai e de uma mãe para o seu filho. É o estudo. É o ensino. É a única herança que ninguém vai tomar, ninguém vai remover do cidadão. Mas, infelizmente, e aqui repito mais uma vez, não tenho nada contra. Pelo contrário, acho que pode sim, de maneira suplementar, ser acrescido na grade curricular a questão da educação financeira, do empreendedorismo. Não tem problema. Mas você menosprezar, descredibilizar a grade curricular em prol
de uma mentalidade, de uma realidade que se aplica ao seu caso específico, mas que foge completamente da realidade da grande maioria dos cidadãos desse país, é no mínimo, Jarismar Pereira, ignorância e desvirtualidade da realidade. Não tem um outro nome para isso. Ou o Brasil, ou o brasileiro muda essa mentalidade, ou os próximos anos, Raimundinho, nós vamos ver muita gente da cabeça fraca fazendo besteira, como já estamos vendo hoje, mas de uma dose muito maior no futuro. São 13 horas mais 40 minutos. Esse é o Boca Quente parte 2, já no ar. Jarismar Pereira.